jovem, tudo bem? Eu sou a Julia Silo e você está aqui em mais um podcast na Central Jovem. E nós vamos falar um pouquinho hoje com o Juan, que é o nosso convidado de honra. Então, Juan, se apresente um pouquinho para nós, conte um pouquinho sobre você. Perfeito, bem legal. Obrigado por ter me convidado aí, é um prazer. Meu nome é Juan, eu sou lá de Sorocaba, interior aqui de São Paulo. Tenho 21 anos, eu trabalho como engenheiro de software. Eu voltei da missão faz mais ou menos 8 meses e agora eu estou trabalhando aqui como voluntário. Trabalhando não, colaborando como voluntário aqui na Central. Uhum. Você é um recém-chegado da missão, né? Tá verdinho aqui no mundo real de novo e nós estamos muito animados por ter você aqui com a gente hoje. E nós queremos conversar um pouco com você, na verdade, sobre essa adaptação, né? Na vida pós-missão, porque nós sabemos que ir para missão é muito lindo, todo mundo te apoia, parece mágico, mas quando a gente volta, às vezes algumas coisas acontecem, às vezes dá um desânimo. E nós queríamos conversar sobre isso com você para ajudar os jovens que estão assistindo, que estão passando por essa situação. É uma pergunta que nós recebemos algumas vezes nas nossas redes sociais de como se adaptar e o que fazer na vida pós-missão. Então, nós queremos bater esse papo com você, tudo bem? Perfeito, maravilhoso. Perfeito, então. Juan, onde você serviu missão? Como foi a sua missão? Em que ano você serviu? Perfeito. Então, eu servi em Recife Norte, na missão Recife Norte, né? Tinha acabado de dividir quando eu cheguei. Eu servi de abril de 2021 até abril de 2023. Servi os 2 anos. E foi bem difícil porque foi bem na pandemia, né? Então eu peguei toda aquela parte de ficar em casa, de só não poder falar com as pessoas. A gente tinha nossos truques para ter que encontrar, tinha que desviar, né, das diretrizes, mas ainda assim seguindo as regras, né, sem fazer coisa errada. Então foi desafiador, mas foi maravilhoso. Que legal, que legal. E faz quanto tempo que você foi em 21. 2021 e voltou faz 8 meses? Então você voltou agora em 2023. Isso. Legal. O que foi a coisa assim que você mais gostou sobre a sua missão? Cara, eu sou uma pessoa que eu sou bem extrovertida. E pra mim, ensinar as pessoas e acompanhar elas Foi o melhor, nossa, assim. ver o progresso, conversar com eles hoje, nossa, pra mim faz toda a diferença no mundo. Que legal. Eu também servi uma missão, né? Eu servi missão, ó, na Argentina, Hermana. Servi em Buenos Aires Sul, minha missão completa lá, né? E eu peguei um mês de pandemia. A pandemia, ela começou na data, na verdade, ela começou em dezembro de 19? 2019. Na Argentina chegou em dezembro de 2019, mas fizeram lockdown na Argentina e em março, na semana do meu aniversário. Eu lembro que eu ia sair para comemorar o meu aniversário e veio o lockdown. E eu fiquei Caramba. muito chateada. É, E aí eu tive um mês ali na pandemia com tecnologia, então não sofri tanto essa parte da pandemia, mas eu entendo que pode ser um desafio, né? Mas o meu pós-missão foi 100% pandemia. Então foi muito difícil pra mim. Você não voltou na pandemia, né? Você voltou, tá eu tudo voltei a trabalhar. liberado já. Então eu acredito que assim, nessa questão de socializar foi um pouco mais tranquilo, né? Uhum. De se adaptar. Mas, Juan, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Por que que você acha que é importante que os jovens que retornam da missão eles possam fazer metas e fazer uma plan, né? Porque nós sabemos que quando a gente está terminando a missão, tem uma parte ali no portal missionário que se chama My Plan, onde você estabelece metas, você vê alguns vídeos, faz alguns cursos ali. Por que que você acha que é importante realmente fazer isso enquanto você ainda está terminando a sua missão? Uhum. Ótima pergunta. Eu acho que o My Plan, ele é um programa muito inspirado, né? Os profetas ali, eles oraram muito, eles pensaram, ponderaram, né? Como eles poderiam ajudar os jovens a voltar da missão mais fortalecidos, né? E se veio diretamente de Deus um programa para você naquela época da sua vida, é muito importante você fazer, com certeza. Para mim, o My Plan não necessariamente ele foi algo que eu planejei, eu vou fazer aquilo e realmente aconteceu aquilo, porque a vida acontece, não tem como a gente prever 100%. Porém, a visão que eu tive no MyPlan quando eu fiz da missão é a mesma visão que eu tenho hoje. Uhum. Né, eu aprimorei e consegui crescer no meio disso, ter esse progresso, porém, foi por causa do MyPlan que eu fiz que eu sei aonde eu quero levar a minha vida. Eu acho que esse é Legal. mais importante. Porque se você não tem caminho, qualquer lugar que você for, tá Vai dando, dar né? na mesma, É, né?
Legal. Eu fico muito pensando sobre. Uma vez eu tive um treinamento sobre metas e planejamento com um dos nossos líderes aqui da Central. E ele falou sobre Abraão 4:5, né? E falou que Deus e Jesus Cristo eles planejaram para criar o mundo e depois eles executaram esse plano, né? E isso me fez pensar que se Deus e Jesus Cristo eles tiveram que planejar, nós também temos essa necessidade de planejar e colocar tudo em ordem na nossa vida, né? É uma forma de mostrar para Deus que nós temos um caminho para seguir e a gente mostra, ó, esse é meu plano, por favor, me ajude a cumprir com isso. E é aí que Deus nos abençoa, né, com as metas que nós queremos alcançar. Eu lembro que eu fiz o My Plan também na pandemia, eu estava bem desanimada, mas foi o que me animou a ter esperança no futuro. Foi tipo, ok, a pandemia não é para sempre e eu tenho muitas coisas para alcançar, né? Então eu aprendi a aplicar o que eu aprendi de metas na missão na minha vida pós-missão. Isso me ajudou muito. E eu acho isso maravilhoso. E qual que você acha que deve ser, então, depois do My Plan, planejei ali e tal, qual que você acha que deve ser o foco, a prioridade dos jovens quando retornam da missão? Qual que está sendo a sua prioridade agora? Eu acho que eu gosto muito daquela escritura, né, que tá em Marcos. Tem nos 4 evangelhos, eu acho que só João que ele não fala muito sobre isso, mas que é colocar primeiro as coisas de Deus e o resto será acrescentado. Para mim isso tá sendo muito verdade para mim na volta da missão, porque a gente volta da missão, muitas vezes a gente não quer mais saber, a gente, já preguei o evangelho, não quero chamado, Já fiz já fiz tudo. tudo, aí tá tranqui pra caramba, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente volta e ainda continua a fazer não só as coisas que a gente fez na missão, mas também servir na igreja, como Deus quer que a gente serve, de acordo com os chamados que a gente serve, ou até fora dos chamados mesmo. Uhum. Isso mostra para ele que a gente realmente tem uma dedicação para ele que a gente falou que a gente tinha. Não só uma dedicação ali, vou fazer os 2 anos, depois dos 2 anos, nossa, já servi, tô bem. Acho que mostrar essa dedicação mostra que Deus pode também investir na gente. E É isso é que verdade. faz a gente ter as bênçãos. É verdade. Enquanto você comentava, eu lembrei de uma escritura em terceiro F que fala que onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração, né? E eu fico pensando, será que o meu coração realmente está em Deus? Quando eu estou priorizando Ele em primeiro lugar, eu sei que sim, mas quando não, eu começo a pensar assim, opa, acho que eu preciso mudar aí minhas prioridades na minha rotina, né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito, na verdade, quando eu voltei da missão, né? Eu tinha tempo em excesso para estudar, porque era pandemia, eu não trabalhava, não estudava, não saía, tava o tempo todo trancada, mas eu desanimei muito, justamente por isso. E eu tive que criar uma rotina de estudo para continuar priorizando Deus na minha vida. E eu acredito que foi o que não me fez perder a fé naquele momento, sabe? Você tá fazendo isso também? Como que tem sido a sua rotina de estudo pós-missão? Eu Estudo das escrituras, no Sim, caso. sim, das escrituras. Eu sempre tenho. Eu falava que eu não tinha. Isso foi algo que eu aprendi pós-missão. Tô sem tempo aqui, tô sem tempo lá, porque trabalho isso, trabalho aquilo. Eu trabalho bastante, eu trabalho em outra cidade. Então, tipo, acaba que eu fico 12, 13, 14 horas só focado no trabalho, seja transporte ou no trabalho em si. Aí eu falava, não tenho tempo. Aí eu percebi, pô, eu fico 1 hora e meia parado no ônibus, Uhum, né? Ou, sei lá, quando eu vou dormir eu tenho um tempinho para estudar. E eu pego a mesma coisa que eu fazia na missão, que é eu separar, eu quero estudar esse tópico, eu quero estudar desse jeito, eu marco as escrituras desse jeito. Faço a mesma coisa nesse tempo que eu tenho quieto com Deus. uhum, Né? Eu posso pegar esse tempo de repouso que eu tô, mexendo no Instagram ou fazendo coisas que não importam, que não uhum. são um bom uso do meu tempo. E eu uso isso para fazer o mesmo estudo que eu fazia 1 hora todo dia lá. E Uhum. parece que eu tô na missão. Né? Para mim, o meu estudo não diminuiu de qualidade. Exatamente, não é falta de tempo que a gente tem às vezes, é falta de prioridade, né? É. A gente foca em coisas que não, que são boas, podem até ser boas. Ver uma série, legal, muito bom. Conversar com os amigos ali o tempo todo, muito bom. Mas será que aquilo é excelente mesmo, né, naquele momento? Muito bom, gostei muito disso que você comentou, que você tem se esforçado por fazer, usar os poucos tempos que tem, mas com sabedoria. Isso ajuda muito. Eu falei, né, sobre essa questão de 1 hora, tal, que Aham. tem estudo que eu tenho 1 hora e meia para estudar. Nem sempre precisa ser assim, Sim, né? é Às verdade. vezes a gente tem esse padrão da missão. Vou estudar tantas horas por dia, vou ler o livro de Mormon em tantos meses. Não precisa, Uhum. porque meu presidente falou sobre isso no final da minha missão, foi na minha última conferência. Ele compartilhou a experiência dele que quando ele chegou na missão dele, ele não conseguia estudar as escrituras. Por falta de tempo mesmo, porque ele trabalhava num trabalho muito pesado,
Uhum. Tinha a questão da namorada e chamados e, tipo, ele tinha pouco tempo para estudar as escrituras. Ele falava que ele lia um versículo por, tipo, dia ou cada 2 dias. Uhum. E ele convidava a experiência espiritual. Ele falou sobre isso. Não é a gente que faz a experiência espiritual acontecer nas escrituras. A gente tem que deixar com que Deus faça a experiência espiritual pra gente. Então, se você tem 15 minutos para ler, faça esses 15 minutos ser o melhor 15 minutos do seu dia. Isso é Uhum. o que importa pra mim. Um dia desses eu tava conversando com uma amiga, nós fomos pra casa dela, e eu falei, e aí, como que. Porque já faz um tempo. Ela retornou da missão há mais tempo que eu, né? E eu retornei há 3 anos, então ela retornou um tempinho já. E eu perguntei pra ela, como que você mantém os seus estudos tão espirituais como eram na missão? E ela falou que a companheira dela ensinou uma coisa que ela nunca esqueceu, que era que a companheira sempre estudava até sentir algo. A companheira dela não colocava um tempo, vou estudar 20 minutos do livro de Mormon, 10 minutos vou estudar um discurso da Lia Rona e já era. Não. Ela estudava até sentir algo, independente do que ela estava estudando. E ela falou que começou a aplicar isso também. E quando ela falou isso, eu fiz essa pergunta porque era realmente um desafio que eu estava tendo naquele momento. Os meus estudos não estavam sendo tão espirituais e me levando tanto como os meus estudos da missão, porque me levavam muito. E eu falei, legal, eu vou começar a fazer isso. Então eu comecei a estudar e eu falei, Senhor, eu quero sentir algo no meu estudo. Esse é o meu objetivo hoje, qualquer coisa. E às vezes eu também, né, especificava o que eu queria sentir. E o meu nível de estudo tem aumentado muito, né, de espiritualidade, de respostas. E eu acredito que isso é uma dica muito boa, assim, que eu tenho para dar. Se você sente que os seus estudos não estão sendo tão espirituais, estude até você sentir algo. Eu demorei 18 meses para ler o livro de Mormon completo na minha missão. Toda a minha missão. Eu lembro que eu li o último versículo no meu último dia da missão. Exatamente assim. Que Exatamente, legal. porque eu estudei todas as referências e eu queria sentir coisas diferentes e aprender coisas diferentes, né? Então, não é a velocidade que transforma a qualidade do seu aprendizado. E eu acredito que também tem essa questão da constância e da diligência, né? Eu Uhum. acho que isso vale muito mais do que só você estar ali e querer fazer rápido. Muito bom. Tem alguns dados, né, que dizem que cerca de 60 a 70% dos missionários retornados acabam se afastando da igreja, né? E isso é uma preocupação, acredito que de todos os líderes no geral, mas tem um discurso que eu li na missão do Elder Callister que fala sobre a missão, né? Que fala que o nome do discurso é Chegar a ser um missionário consagrado. E ele conta a história de um missionário. Eu não lembro exatamente o que esse missionário fez, mas eu lembro que foi conversar com ele quando o Elder Callister era presidente de missão. E ele falou: Presidente, você tá me pedindo para mudar isso, mas você não tá pedindo que eu mude o meu comportamento, você tá pedindo que eu mude a minha natureza. E ele fala: Exatamente. Se for para você mudar o seu comportamento, você vai voltar para casa e vai voltar a ser a mesma pessoa, mas eu quero que você mude quem você é. E que você volte e seja diferente, um missionário diferente, um jovem diferente do que o que você vem. Então, de acordo com essa experiência, Juan, o que que você tem feito nesses últimos 8 meses que você retornou da missão para que você possa manter a sua natureza que você desenvolveu na missão? Na minha opinião, a coisa que Deus ele mais quer da gente é o nosso arbítrio, nossa vontade, que é a única coisa que a gente pode dar pra ele, né? E eu acredito que essa é a nossa natureza, é o que a gente escolhe, né? Tipo, pelos frutos conhecerão, né? Moroni ensina bastante disso lá no, não, no livro de Mormon, né? Onde ele escreve. E eu acredito que se você manter suas prioridades certo, suas prioridades, do mesmo jeito que você estava na missão, aí volta na questão do My Plan, né? Uhum, Então, como você coloca suas prioridades. Se você mantém essas prioridades da mesma maneira que você tinha quando você estava como missionário, você faz as escolhas certas, né? E uhum, escolhas definem destinos, né? Thomas S. Monson. uhum, Então, se a gente mantém as mesmas prioridades que a gente tinha na missão, as mesmas vontades, os mesmos desejos do nosso coração, a gente mantém aquela natureza, né? Porque uma coisa leva a outra. Se a gente uhum. quer algo, a gente vai atrás daquilo, É né? E verdade. se a gente quer Deus, a gente não vai fugir dele. Exatamente. Isso é algo que eu me esforço muito para fazer também todos os dias, né? E eu sou instrutora. Agora vou mostrar outra Eu não plaquetinha mostrei minhas plaquetas também. glorificada. Mostra essa Quero mostrar plaqueta. as minhas plaquetas. Sim. Agora eu sou instrutora do CTM. Quer dizer, eu era, na verdade, né, instrutora do CTM. E durante esse tempo, eu me deparei.
né, vivia com missionários retornados ali, né, porque todos os instrutores são missionários retornados. E às vezes a gente se pegava nesse impasse, né? Nossa, eu tô estudando para ajudar outros missionários, mas como que eu me ajudo? E aí, recentemente, eu virei conselheira da Sociedade de Socorro da minha ala. E eu cuido das JAS da minha ala. E grande parte dessas JAS trabalham no CTM. E aí, uma grande preocupação que a gente tem é do tipo, é ajudar elas a cuidar do espiritual delas, além de cuidar do espiritual dos outros, né? Eu acho que isso é um desafio às vezes, né? Porque na missão a gente aprende a estudar pelos outros e a gente esquece da gente. E eu acho isso uma coisa muito importante, manter essa relação com Deus. Tem uma frase que foi dita na última conferência geral, não lembro exatamente quem foi o líder que falou, a autoridade geral que falou, mas diz que quando nós queremos falar com Deus, nós oramos, mas quando nós queremos que Ele fale conosco, nós estudamos as Escrituras. E eu acho que isso é muito certo, sabe? Tem que ter esses dois. Eu acredito que essas duas ferramentas não podem faltar em um missionário retornado. E eu sempre costumo dizer, os missionários retornados se afastam porque eles deixam de fazer o que é certo. E é justamente o que você falou, né? Se você continua fazendo o que é certo, a chance de você se afastar é muito pequena. Então é só continuar escolhendo certo, exercer o arbítrio da melhor forma, né? Eu fiz essa mesma pergunta para o Uhum, presidente, porque eu sou uma pessoa meio medrosa, eu tenho bastante ansiedade com relação ao futuro. Eu perguntei para ele, falei, presidente, como que eu faço para não me afastar? uhum, Né? Porque teve um membro que ele falou assim no meu ouvido e eu falei, caramba, e se eu me afastar? E a uhum, gente tem alguns missionários que têm esse medo. Ele falou, olha, Elder, tem uma coisa que você precisa fazer, é escolher o certo nas pequenas coisas. uhum, Tipo, eu acredito em duas coisas. Uma, que foi o que ele me falou, que as pessoas se afastam nas coisas pequenas antes de se afastar dos convênios e da igreja. Tipo, as pessoas largam primeiro os convênios, depois elas largam a é igreja. verdade. Uhum, E segundo, eu acho que o missionário ele se afasta já na missão. Tem muito missionário que, quando ele se afasta por pouco tempo, tipo, ele chega em casa, dá 2 semanas e se afasta, ele já se afastou antes, sem ter uhum, percebido. E eu acho que é nas escolhas, é nos hábitos pequenininhos, uhum. né? Então, tipo, às vezes o missionário tá ali na missão, ele tá com vontade de ir para casa, já tá pensando em fazer coisas quando ele chegar e não são as coisas certas. Aí ele já se afastou. É verdade. Tem que tomar muito esse cuidado, né? Por isso que eu acho importante a preparação antes, durante e pós-missão, né? E falando um pouco mais sobre o antes, o durante e o pós, nós sabemos que quando nós nos batizamos, nós nos tornamos e aceitamos ser discípulos de Jesus Cristo, representar e testificar dele em todos os momentos, lugares, coisas, né? E para todas as pessoas. E nós aceitamos isso. Isso faz parte da promessa que nós fizemos de perseverar até o fim, de ajudar, servir ao próximo, de cumprir nossos convênios, guardar os mandamentos, né? Mas, às vezes a gente coloca em caixinhas, né? As pessoas que não serviram missão ainda, as pessoas, os missionários e as pessoas que retornaram da missão. Como que nós podemos não perder isso quando voltamos da missão? Porque não é uma plaqueta no nosso peito que nos define como discípulos de Cristo. A diferença é que por 2 anos ou por 18 meses nós somos apartados do mundo para fazer isso, né? Nós somos designados para fazer isso. Mas como nós podemos nos manter discípulos de Jesus Cristo, mesmo quando retornamos da missão? Sim. Ahn, tem uma parte do manual, acho que é a seção 2 do manual, que fala padrões para a vida. Uhum, Isso é bem legal. Acho que foi o Gordon B. Hinckley que mais escreveu nessa seção. Ele não diz os padrões para a missão. Ele não fala padrões para discípulos de Jesus Cristo apenas na missão. uhum, Ele fala padrões para a vida. Você vai seguir isso para o resto da sua vida. Eu não sei se era o mesmo manual que estava na sua época, porque eles trocaram o manual da que a gente chamava de Bíblia Branca, mudou para a gente chamava de Bíblia Azul na minha missão, era uma outra. uhum. Eu tinha o branquinho. Tinha um branquinho? Ah, Uhum. então é outro já. Esse aí É, já é o segui. antigo. Eu sou old school. Old school. Mas nessa parte, ele fala algo que me toca bastante, que você não é um missionário a partir do momento que você coloca a plaqueta Uhum, e quando você tira a plaqueta você deixa de ser missionário. Não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso. uhum. A Você é um ideia, né? missionário pro resto da vida. Tipo, eu acho que missionário não é uma coisa que você está, você não é. Eu acho que um missionário é uma coisa que você se torna. Uhum, Eu acho que tem pessoas que estão na missão e não são missionários. uhum, E também tem pessoas que estão fora da missão e que são missionários. Porque é algo que você é. Você tem uhum, que ter literalmente a plaqueta queimada no peito. É uhum. porque é algo que você se torna, sua natureza muda.
É um convênio, né? Nós fizemos esse convênio com Deus. A gente prometeu que a gente iria fazer todas as coisas que Ele espera, e uma dessas é pregar o Evangelho, é ajudar as pessoas. Então, eu acredito que servir uma missão é muito importante. Precisamos de missionários, sirvam uma missão. Mas, mas é importante entender que a missão, ela não foi o único momento e ela não deve ser o único momento que você prega o Evangelho. Isso precisa continuar acontecendo depois da missão, né? Eu acho isso muito valioso. E eu tô muito grata por esse bate-papo que a gente teve, né? Por falar um pouquinho sobre essa vida pós-missão. Inclusive, nós queremos fazer uma live em breve sobre isso. Então, se você tiver perguntas, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos responder, vamos coletar essas perguntas para próximos podcasts, próximas lives. E antes de finalizar esse podcast, eu queria convidar você, jovem, que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, que você possa nos acompanhar nas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, e que você possa, de verdade, trazer e abrir seu coração com as suas dúvidas, seus medos e suas inseguranças. Nós vamos nos esforçar por te ajudar a tirar suas dúvidas e dar os melhores conselhos. Mas antes de terminar, Juan, eu queria te pedir para que você possa, em 30 segundos, tá? Mandar uma mensagem, falar algo para os jovens que estão retornando da missão, ou que acabaram de retornar, ou que ainda estão nesse processo, né, de adaptação. Uma mensagem e um convite que você sentir no seu coração para eles, tá bom? Eu vou colocar aqui no relógio 30 segundos para você fazer esse convite, Perfeito. tá bom? Aceito. Peraí. Deixa eu só. Estou me sentindo ensinando as lições em 30 segundos. CTM aqui agora. Ó, vou colocar aqui 30 segundos para você ver. Beleza. O CTM é o treinamento para a missão, e a missão é o CTM da vida. 100%. Você tem, mesma maneira que você é verdinho nas coisas da missão, a gente também é verdinho nas coisas do mundo. Então, dê o seu melhor, não se cobre tanto e faça o máximo que você pode para manter os seus convênios, e se precisar de ajuda, chame alguém. Você tem seu suporte. Essa é a mensagem que eu tenho. Muito bom, perfeito. Ó, 30 Faltou segundos. 1 segundo. Um segundo. Nossa. Exatamente. E muito obrigada, Juan. Eu concordo muito com isso. E nós temos um convite, né? Estendendo e acrescentando no que o Juan falou, que vocês possam escolher hoje a prioridade de vocês e priorizar Deus. Ele precisa ser a base de tudo, né? Tem uma escritura que eu gosto muito que eu queria ler para vocês, que é Jesus Cristo falando, né? E em Doutrina e Convênios 29:34 diz assim: Portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim. E em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena, nem a homem algum, nem aos filhos dos homens, nem a Adão, vosso pai, a quem criei. Então, todas as coisas são espirituais para Jesus Cristo e para Deus. Se você quer estudar, estude. Se você quer namorar, namore. Se você quer casar, case. Se você quer ter empresas, tenha empresas. Quer comprar um carro, compre. Mas lembre-se de que tudo isso é espiritual para Deus. Então, ele precisa estar em primeiro lugar. E é isso que nós compartilhamos com vocês. Muito obrigada, Juan, por estar nesse podcast, por nos agraciar com a sua presença. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Até mais.